Muito bem-vindos, queridos alunos, para mais uma aula nossa da exposição bíblica. E hoje nós trabalharemos o livro de Esther, pessoal. Livro de Esther. Ou seu nome hebraico, Hadassa. Hadassa. O nome Esther, alguns pensam que pode ser um nome meio babilônico, né? Que remeteria a uma deusa babilônica chamada Star, né? Star. Ou o nome até mesmo persa, não se sabe ao certo que poderia significar estrela, mais ou menos na língua dos babilônicos ou na ideia dos persas. Mas o nome dela no hebraico é Hadassa, porém aparece como Esther, que era o nome que ela usava aqui no contexto aqui do reinado dos persas. Então, este livro é fascinante, é o segundo livro da Bíblia e o único que recebe o nome de uma mulher. Temos o livro de Ruth e o livro de Esther. São livros aí isolados, que aparecem na Bíblia com o nome de mulheres que têm essas histórias extraordinárias. E nós vamos ver aqui algo lindo na história dessa mulher. Lembrando que tem pelo menos duas curiosidades no livro no livro de Esther, Hadassa. Uma curiosidade é que a palavra Deus não aparece aqui no livro de Esther, não aparece a palavra Deus. E é dentro deste livro também que tem o maior versículo da Bíblia, tá bom? Dentro desse livro tem essas duas curiosidades. Introdução. Esther é uma menina judia órfã, não tinha pai e mãe, e ela foi criada pelo seu primo, que era mais velho que ela, que se chamava Mardoqueu, tá bom? Mardoqueu criou ela como filha. É um primo que era mais velho e criou ela como filha porque os seus pais haviam morrido. A história se passa na Pérsia, tá bom? Não é na Babilônia, é na Pérsia. E o contexto, a época que se dá essa história, possivelmente é por volta de 486 a.C. a 465 a.C. Então, dentro deste período aí, de 486 a 465 a.C., possivelmente nesse contexto passou-se essa história. E quem governava nessa época lá era um rei Assuero, era o rei lá dos persas. E logo no capítulo 1, lembrando que esse homem é um homem muito poderoso nessa época, se não fosse o homem mais poderoso deste contexto na história da humanidade nesta época, tá bom? Então logo no capítulo 1 aí do livro de Esther, este Assuero vai dar um grande banquete, uma grande festa que vai durar dias. Este homem, ele governava desde a Índia até a Etiópia, ou seja, desde a Índia até a África inteira. Ele era o comandante, ele era o rei, ele era o monarca. Diz aqui no capítulo 1 que ele dominava sobre 127 províncias, né? Províncias era como se fosse grandes cidades em outros países, parados por tudo quanto é lado. Ele era o homem que mandava em tudo mesmo, tá bom? E aqui nesse grande banquete, passado alguns dias de festa, ele já estava com o caneco cheio, né? Usado aqui o idioma brasileiro, né? Ou seja, a gíria brasileira. Ele já tinha bebido bastante. Ele manda chamar a rainha Vastes, né? Ele manda chamar essa rainha para estar no meio da festa, para o povo conhecer a rainha. E ela se nega a apresentar ali, pessoal. Ela negou a ordem do rei. E aqui ele decide o quê? Bani-la, ele não terá mais ela por rainha, porque ela não quis se apresentar, ele então bane ela, não quer mais ela por rainha, ou seja, divorcia-se dela aqui usando os termos de hoje, tá bom? E aí no capítulo de número 2 é onde vai entrar a história que ele vai escolher aí, né? Outra mulher para si, e aí Mardoqueu incentiva Esther, que era uma moça linda, uma moça bela, muito bonita, a participar da seleção, pra você ver, seleção de escolha para ter uma mulher. Isso daqui era o que o rei Assuero fez nesse contexto. E Esther, ela é escolhida como esposa para Assuero e se casa com ele. Lembrando que Esther é judia, criada pelo seu primo chamado Mardoqueu. E ainda dentro do capítulo 2, este homem judeu chamado Mardoqueu, ele vai descobrir, ele vai ouvir uma conspiração de alguns homens para matar o rei Assuero. E ele vai falar isso com as pessoas ali que ele tinha contato, para que isso não acontecesse. E isso aí vai ser escrito nas crônicas, né? Ou seja, em relatórios que fica guardado lá no palácio de Assuero. E grava isso porque isso aqui é muito importante o que está acontecendo aqui para o desfecho da história de Esther, ok? No capítulo de número 3, está registrado que o rei Assuero, ele vai honrar um homem chamado Amã, né? Amã
é um homem que vai ser honrado por Assuero. Talvez era um homem ali que agradava ele, liderava outros homens, enfim, era um homem ilustre ali do governo ali e estava bem próximo a Assuero, e ele vai ser exaltado, vai ser honrado por Assuero. E o que vai acontecer nesse contexto aqui? Aonde que ele chegava, as pessoas se inclinavam com reverência, né? É um grande homem, é como praticamente um príncipe entre nós. Foi honrado pelo rei, o rei deu honrarias para ele, né? O rei colocou roupas diferentes nele, deu autoridade para ele. Mas Mardoqueu, o homem que criou Esther, o primo dela, tá como o pai aqui, ele não se curva perante homem, ele é judeu e ele entende que só pode se curvar perante ao Deus de Israel. Não se curva perante um homem ímpio ainda, né? Um homem que nem serviu o Deus eterno. E Amã agora fica revoltado porque essa informação chega para ele. Os homens falam, ó, tem um homem aí, ele é judeu, ele não se curva quando você chega. E então Amã vai ficar revoltado e decide destruir todos. Não é só Mardoqueu, ó. Todos, o judeu, todos, porque este homem aqui, este governante persa, ele também governa até sobre os judeus espalhados por todos os países da época e até mesmo aqueles que estavam lá pro lado lá, que nós chamamos de Judá. Ele era o mais poderoso desta época. Então ele decide matar todos os judeus e ele vai na presença do rei Assuero e alega, olha rei, tem um povo entre nós aí, nas nossas províncias, que eles são diferentes. As leis deles, os costumes são diferentes dos nossos. Nós precisamos destruí-los, acabar com todos. E isso agrada o rei dá um anel para ele e fala assim, ó, você pode fazer o que você quiser, o que você achar melhor, você faça. Mas lembre-se que Assuero até então não sabia que Esther era mulher deste povo, fazia parte desse povo. Ela era judia e esse homem queria destruir todos os judeus, então ela também estaria no meio. No capítulo 4 ao capítulo de número 5, essa notícia se espalha. Os judeus ficam tristes, apavorados, Esther fica triste, fica angustiada, Mardoqueu, todo mundo fica com... Gente, imagina um homem que governa sobre tudo, dá uma lei, ó, vou matar todos os brasileiros. Gente do céu, imagina o pânico que vai vir sobre todo mundo. Nossa, nós vai ser morto agora só porque nós é brasileiro. Era o que estava acontecendo aqui neste episódio. E Amã, para se vingar de Mardoqueu, que não se inclinava para ele, manda construir uma forca, queria que matar ele enforcado. E a forca vai começar a ser construída para ele matar esse homem chamado Mardoqueu, primo, né, que está como pai de Esther, que não se curvava para ele, que foi o estopim para ele querer matar todos os judeus, tá bom? Isso vai do capítulo 4 ao capítulo 5. No capítulo de número 6, o rei, pessoal, ele lê as crônicas. Lembra lá atrás lá que eu falei que Mardoqueu falou da conspiração, que eles queriam matar Assuero? Ele perde o sono do nada, já está tudo programado para matar os judeus, já está a forca sendo construída para matar Mardoqueu, foi o estopim lá para Amã, mas o rei perdeu o sono. Você sabe quem tirou o sono dele aqui, não precisa nem falar, né? Quem tirou o sono dele? Tá claro, o Deus Todo-Poderoso. E ele pediu para ler as crônicas, né? As coisas ali que acontecem no reino. E ele leu que um judeu chamado Mardoqueu havia falado de uma conspiração que tinha para matar ele. E isso deixou ele muito balançado. O que fazer com esse homem? Como honrar esse homem? Como agradecer ele por ter falado de algo que ia acontecer contra a vida dele? E aí o que acontece, pessoal? No dia seguinte, o rei está lá no seu palácio. Quem que chega lá? Amã, o homem que é o top das galáxias no império de Assuero. Entendeu? Quando ele chega lá, Assuero chama ele e fala assim, Amã, o que deve se fazer o rei para um homem que agradou muito o rei? O que eu faço para ele? Como eu devo agir com ele? Amã, pensando que estava falando dele, falou assim, faça o seguinte, ponha nele uma veste real, que ele ande desfilando com um cavalo real pela cidade, com roupas de regalia, e até mesmo, quem sabe, até com o anel no dedo do rei, você está entendendo? Ou seja, que pegue as coisas do monarca, do rei, como se fosse o príncipe, que ele ande para a cidade para que todo mundo veja que esse é um homem que o rei se agradou. E aí, quando Amã fala tudo isso, Assuero fala assim, pois bem, sabe o judeu chamado Mardoqueu? Faça tudo isso a ele. Gente do céu! Que história é essa? Aquele homem que Amã quer matar, agora ele vai ter que andar com ele pela cidade desfilando como um homem de honra. Olha o que o nosso Deus faz, pessoal. Esse é o nosso Deus que muda a história. E o que vai acontecer? A mesma forca que Amã
constrói para ele, você vai ver o final. Porque passa-se o capítulo de número 6. Este Amã vai ter que honrar Mardoqueu, ok? Porque o rei perdeu o sono, leu as crônicas e viu, e ele quis honrar Mardoqueu. Entre o capítulo 7 e o capítulo 8, Esther agora, que já tinha rogado para o rei, né, para rever o que estava acontecendo aí, em matar os judeus, ela agora vai denunciar o que Amã fez, e aquela forca que Amã havia construído para matar Mardoqueu, o pai, né, o pai que criou Esther, ela vai servir para ele. Amã vai morrer enforcado na forca que ele construiu para matar Mardoqueu. Olha para você ver o que Deus faz, pessoal. Não aparece o nome de Deus aqui, mas você vê Deus trabalhando gloriosamente através da vida de Esther e através da vida de Mardoqueu. Para quê, pessoal? Para preservar o povo hebreu, o povo judeu. Eles estão nessa história, Deus usou eles para que esse povo fosse preservado, porque o Messias teria que nascer ainda, pessoal. A história teria que continuar. Então, do capítulo 7 ao capítulo 8, Esther vai denunciar o que Amã queria fazer. Amã é morto, pessoal, na forca que ele mesmo construiu para matar Mardoqueu, e o rei manda fazer um edito a Mardoqueu a favor dos judeus, ou seja, não vai mais matar judeus nenhum. E ele faz esse edito para Mardoqueu, que havia poupado a vida dele, falando que o povo queria o matar. No capítulo 9 ao capítulo 10, os judeus agora é que vão matar os seus inimigos, aqueles que estavam loucos para destruir os judeus, é eles que serão mortos pela mão dos judeus. E aqui vai nascer uma festa, pessoal, mais uma festa judaica, que no Novo Testamento nós vemos lá os apóstolos e até mesmo Jesus festejando. É chamada de a festa do Purim por conta desta libertação deles não morrerem, mas Deus ter poupado eles usando a vida de Esther e a vida de Mardoqueu. E aqui vai ter um repouso dos inimigos, não vai ter mais inimigo por um bom tempo contra os judeus, e Mardoqueu agora se torna o segundo no poder, ou seja, ele se torna, a posição de Amã passa para Mardoqueu. Mardoqueu se torna tipo um governante das 127 províncias abaixo de Assuero. Então o livro de Esther é para mostrar que através da vida dessa menina órfã e do primo dela que a cria como filha, Deus poupou todo o povo judeu. Esse é o nosso Deus, pessoal. E aqui está a exposição do livro de Esther, ou Radassa, como você queira chamar. Eu espero que você tenha gostado dessa história, deste drama, né? Desse drama com um final muito maravilhoso, muito feliz, proporcionado por Deus. E eu te espero para as nossas próximas aulas com a graça de Cristo Jesus.